Abrir o nosso assunto aqui do Palmeiras, bota o que toda a galera do Resenha Seguro Bet trouxe ontem aqui de sugestão para o ouvinte fazer uma fezinha. Vamos lá. Aê! Gostei, mano. Gol de quem? Top de quem? Top. Se ele quer gol de Hendrick, temos então odd a 2,38 no Resenha Seguro Bet. Opa! Eu iria com essa, viu? Eu acho que é uma Quanto? boa. Gol de Hendrick, quanto? 2,38. Aproveitem, né? Pra fazer Aproveitem um golzinho do Liverpool. Pois é. Pega o gabarito aí de quem vai fazer gol. Hendrick e Rony. Que isso? Hendrick Agora a gente tá 2,38. passando completinho. Rony 2,63. O gabarito já. Depois que de a gente novo, cravou os dois, né? Gol de quem? Agora a gente tá a moral tá lá em cima. Aí, ó. Que isso, hein, Mais Rogério? uma. Ó, a Luísa tá chegando hoje. A gente cravou Caleri e Luciano no jogo do São Paulo. Cravamos ontem Rony e Hendrick. E o financeiro, ó. E ó, alô Paulo que Chastinetti, friaca. que é o nome do diretor financeiro da Seguro Bet. O homem tá suando faz 2 dias seguidos, o Bruno Milhões. Mas tudo isso porque, bom, quem vem nas nossas dicas aqui, claro, muitas vezes, e quase sempre, com toda a modéstia, né, Bruno, ganha um dinheirinho por fora. Foi o que a gente trouxe de sugestão ontem e 5-0 pro Palmeiras, jogando fora de casa contra o Liverpool. 1-0 no primeiro tempo, 4 no segundo. Esse time vai chegar na final da Libertadores de novo, Luísa? Olha, as chances são enormes, hein? O Palmeiras já pode pensar lá no Real Madrid, no Borussia. Melhor não, né? Porque pensar nisso não dá muita sorte, não. Mas é um Palmeiras muito forte, né? Como chama a atenção. O primeiro tempo até foi um pouco protocolar ali, não apresentou tanta coisa, mas chegou no segundo, fez o gol e abriu a porteira. Me chama muita atenção como esse time, ele é forte no segundo tempo das partidas. Isso me parece muito um trabalho do Abel de leitura de jogo. Ele tem uma capacidade de mudar o time, mesmo mantendo as mesmas peças, mas ele muda alguns posicionamentos de jogadores durante a partida. Ele consegue ter uma leitura do adversário muito boa. O time que é muito forte fisicamente, né, a ponto de chegar no segundo tempo com muito gás. Enfim, com uma leitura de jogo muito boa. E o Palmeiras chega com muita força. E aí é aquele time que tem uma força mental, assim, né, que é absurda. Ele pode estar perdendo, pode estar ganhando, mas ele sabe que ele vai fazer o gol, ele sabe que ele vai passar pelo adversário. Então é um time que, se começou ali o Campeonato Brasileiro meio rateando, vem muito bem na Libertadores e chega muito, muito forte, porque o Abel falou, é uma máquina competitiva, não foi esse o termo que ele usou? É. Sim. E eu acho que é o exemplo ideal para as Palmeiras, é uma máquina competitiva. E eu vou te falar uma coisa, você lembrou de um ponto importante. O jogo contra o Independente Del Valle, o Palmeiras estava perdendo por 2-0. Virou para 3-2. Segundo tempo também foi manual, 4-0. E ele destacou muito essa força do time de olhar para o coletivo. E ele bateu muito nessa tecla. Não, porque quando o Rony solta uma bola, quando o Flaco solta um passe e entrega para o gol justamente do Rony, isso faz com que o meu trabalho literalmente tenha sentido. Inclusive, ele até falou, o repórter uruguaio perguntou pra ele se ele treinaria a seleção de Portugal. Ele falou, a minha seleção é o Palmeiras. Aí eu achei que ia dar aquela forçada, é né? óbvio que ele treinaria Aí a ele dá seleção de aquela Portugal. forçada. Tudo bem, se ele sai do Inclusive, Palmeiras você e viu que o Mourinho tal. deu uma entrevista, falou que se arrependeu de não ter ido, de ter ficado na Roma. Que ele Não teve vi. convite da Se seleção de arrependeu? Portugal. Disse que se arrependeu essa semana. O Nossa Abel pode ser Senhora. mais um a se arrepender caso negue. Eu não acho que não, ele negaria, mas né? espera acabar. A Euro é agora, né? Que deve Isso. ser a última Depois da participação Euro, talvez. do Cristiano Ronaldo. O técnico deve ir embora, enfim, depois de um Começar ciclo. novo ciclo, né? Por que não? E o gol do Hendrick, eu queria falar sobre até a sugestão A do que comemoração, né? o ouvinte mandou aqui pra gente, a comemoração. O Ed Cara, Samarino mandou vocês estão no de YouTube. brincadeira o juiz dar um cartão amarelo assim, né? Pro Hendrick. Isso aí não é possível. É uma comemoração em referência ao Donkey Kong. Não, ao Desculpa. King Kong. King Kong. Donkey Kong é do videogame. Jogou videogame. Aliás, é o melhor joguinho Entreguei. de videogame da Sensacional. história. Eu amo esse jogo. Pô, você Entreguei. controla um gorila que Mas pula entregou na a cabeça de idade. jacaré. Eu entreguei. Sensacional. Entreguei que eu jogava, mas tudo bem. Inclusive a idade, apesar da sua ser muito jovem. É. Eu jogava criança. Eu tô com 19 anos, né? Recém-completos. Agora, dá no dia tempo, então. 19 de Então abril, você fiz jogava no 19 Nintendo anos. Wii, o seu Isso, Donkey Kong. pelas minhas contas, 11, né? Não, Isso. 8, mas Por enfim. aí. E ele fez a comemoração em referência ao Ao King filme, Kong, que ele King gosta Kong. muito. Cara, não tem absolutamente nada de provocação. Não só os caras pegaram pilha, que inclusive, mais uma vez, caso de racismo, né? E aí a dona Comebol vai fazer o quê? Eles não pegam pilha quando o torcedor do time deles faz
sinal de macaco na arquibancada, né? O máximo que você tem, e aí pra quem tá com imagem aqui no YouTube, é o cara vai lá do lado da arquibancada e faz assim, ó. Sinalzinho com a mão pra baixo. Sobre a pergunta do Ed, não sei se você Calma. viu, ele falou... Ah, o cara toma cartão amarelo por comemorar o gol. Não faz sentido, mas você imagina, Martelli, o Ed levantou essa bola. Se a partir de agora um argentino ou um uruguaio, né, jogando quando o time brasileiro, faz essa comemoração. Mas aí é De que forma contexto. que a gente iria interpretar? Então, mas é aí- importante você explicar isso. O contexto social é diferente, porque nos últimos 6 meses a 1 ano, os times latino-americanos, e aí eu não quero generalizar, mas vamos colocar vários exemplos, time do Uruguai, time do Paraguai, time da Argentina, começaram a descancaradamente ter casos de racismo na arquibancada quando o Brasil jogava. Quando o Brasil, eu quero dizer, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, qualquer jogador assim. Então, o contexto que é levado pra dentro da partida é diferente. Então, bem apontado. Ah, mas e se o cara... Obviamente, se o cara que fez o gol tem um lugar de fala pra fazer essa comemoração, então aí a gente tá falando de identificação racial também, assim como o Hendrick faz essa comemoração, é um contexto. Agora, tem um outro contexto, um time argentino chegar no Brasil e um jogador, né, tem que falar branco, fazer uma comemoração dessa, porque esse contexto social foi se criando, e foi se criando porque a Conmebol deixou. Porque a Conmebol deixou, de novo. Quantos times perderam pontos? Pois é. Quantos times perderam torcida Não de uma houve forma uma séria? punição exemplar. O Santos aqui, a gente fala tão mal da CBF, né? Várias vezes, enfim. Mas a CBF puniu o Santos com um monte de jogo por causa de invasão. Mas puniu, você entendeu? Não, puniu, depois tirou a punição, reduziu, mas tudo bem. pô, você vê, o Santos jogou, mas enfim, Mas são 3 jogos. por invasão. Por invasão. Sim. Cara, o time não perde nenhum mando. O time não perde nenhum mando. E é um crime. E aí é outra coisa, entendeu? Ô Ed, eu até entendo sua pergunta, mas o contexto social é totalmente diferente, cara. O Hendrick, ele fez a comemoração em outro jogo aqui do Palmeiras. Ele fez contra o Del Valle, né? E é uma comemoração que ele faz desde a base, né? Ele Isso. faz há muito tempo justamente porque ele é fã do filme. É claro que o contexto ele é super importante, então o que de fato aconteceu tem que ser olhado, né? Não faz sentido ele tomar um cartão amarelo por causa disso. E a gente falando das questões raciais, que a Conmebol fecha os olhos totalmente, o Brasil ainda é considerado uma referência no combate ao racismo e ainda assim o que é feito é muito pouco, né? Perfeito. E pensando num contexto, se o Hendrick fizesse essa comemoração lá na Espanha, quando ele for pro Real Madrid num jogo contra o Valência, vai ter uma outra conotação, né? Mas acho que isso é uma outra questão. E uma outra questão, mas claro que os contextos são importantes. E por isso a gente tem que olhar para o contexto dele, que é uma comemoração que ele faz desde criança, porque ele gosta do filme. Não, e o cara é assim, se você for pegar uma referência, quer ver como o contexto é importante? Se o Brasil tiver numa época de eleição, tem torcedor que comemora assim, ó, fazendo sinal de soldado. A gente acabou de viver uma eleição super polarizada. De um lado, nós tínhamos o Bolsonaro, do outro lado, a gente o Lula. Se o cara faz uma comemoração dessa nesse contexto, ele ia ser trucidado? Ele ia ser apontado? Pô, mas o cara tá fazendo menção política? A gente não sabe, mas enfim, por isso que o contexto é importante. Não sei, eu pensei no Germancano, que em nenhum momento associaram a isso, né? Mas é que o Germancano é argentino, entendeu? É enfim, diferente. dá pra discutir esse tipo de porque ele coisa. fazia o sinal do L do filho, que não tem nada a ver. Até tinha gente que não sabia que era por causa do filho, lembra? Pois é. Então ele foi questionado. Então o contexto é muito importante. E tem um outro ponto. Isso passa, ô, Luísa, do que você falou da comemoração dele de base. Gente, o árbitro tem que estudar o jogo. O árbitro tem que estudar. Pô, vamos lá. O Luciano chuta a bandeira toda a comemoração. Ó, deixa eu te falar, Luciano, chega aqui. Hoje é um São Paulo e Palmeiras. Cara, evita chutar a bandeira, pô. Vão interpretar como, né? O Luciano faz o que ele quiser. Ponto. Caso do Hendrick, um caso de jogos assim, o árbitro tem que estudar o jogo. Ele tem que estudar quem que tá em campo, qual jogador. Vocês lembram quando manjaram que o Emerson Sheik saía rolando em todas as faltas? Que ele realmente rolava 3, 4, 5 metros, os caras começaram a parar de dar falta nele, porque falou, pô, ele tá simulando. Isso aí o árbitro tem que estudar o jogo. Aí o cara vai lá, o Hendrick fez a comemoração, ele pede desculpa, fala, ó, perdão, ergue os 2 braços, sai da confusão, não peita um cara do time do Liverpool. Na hora que ele vira, ele toma um cartão amarelo. E os caras que foram pra cima dele não tomaram os cartões. Então é importante a gente analisar Acho sempre que o o que você contexto. está falando é que tem a ver com a intenção, né? Nesse Isso. caso, a intenção de quem pratica o ato, ela é super importante, né? E essa intenção, gente, pra quem enfim, cá entre nós,
O árbitro de futebol de nível de Conmebol tem que ser inteligente, ele tem que sacar isso. Jogador também... Jogador às vezes não colabora, né? Ele começa a tentar tumultuar. Olha lá, o cara tá provocando, pô. Acho que às vezes não precisa, porque o próprio Arana sempre fala disso. O futebol tá muito chato, eu não consigo comemorar, não consigo... você bota uma máscara. E é verdade, algumas coisas a gente tem que rever. Mas no caso aqui a gente tá falando de outra situação. Enfim, mais uma vez o cara comemora de um jeito que ele sempre comemorou, num lugar em que a gente tem casos de racismo nos últimos jogos, e vamos ver, a Conmebol não vai fazer nada, cara. Vai pegar as imagens, não, isso é um caso de público, ponto, some. Uma semana depois some.